Você sabe quem você realmente é em Cristo Jesus? Você sabe toda essa amplitude, como Deus realmente te estabeleceu, te formou? Tem ideia do quanto saber essa verdade a respeito da sua identidade em Cristo pode ser poderosíssimo para te levar a viver uma vida realmente vencedora em todas as áreas? Quer saber melhor? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. E nas próximas lives eu quero compartilhar com você verdades poderosíssimas a seu respeito em Cristo, que vão liberar uma explosão de fé e de milagres no seu coração. Amém? Antes, lembre de se inscrever aqui no nosso canal, clica aqui, vem estar conosco para ser muito abençoado. No final, vou orar por você. Quero começar lendo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, verso 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E ainda, quero ler mais um versículo com você, 1 João, capítulo 4, verso 17, que diz: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Uau! Verdades incríveis que estão contidas aqui nesses primeiros textos que eu li e que diz respeito a mim e a você. Todos nós recebemos uma identidade para um propósito, ok? De vida. E esse propósito e essa identidade determina a nossa natureza. E obviamente, todos os projetos e as suas características relacionadas a isso. É um conjunto da obra divina. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. E para cumprir esse propósito, Ele nos dá uma identidade. E dentro dessa identidade, você tem toda uma estrutura espiritual, emocional, construída no coração de Deus a nosso respeito, para nos levar a viver realmente aquilo que Deus tem para cada um de nós. E é justamente aí que o inimigo tenta esconder a revelação e a verdade a seu respeito, para impedir que você tenha a fé correta e possa realmente cumprir o chamado, plano, propósito de Deus para você, que traz tanto significado. Na Bíblia fala que você vai conhecer a verdade e a verdade vai libertar. Essa verdade, em primeiro lugar, é a respeito de quem Deus é, mas também depois é a respeito de quem você mesmo é. Você sabe, a Bíblia, quando Jesus fala arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, a palavra arrependimento é metanoia, mudança de mente. E essa mudança de mente, primeiramente, é a respeito de quem Deus é. Mas também é uma mudança de mente pela palavra a respeito de quem você é em Cristo, uma nova criatura. A Bíblia fala que, 2 Coríntios 5,17, os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo é novo. E o problema é que quando nós nascemos de novo, nosso espírito é novo, mas a nossa mente ainda é velha e demoramos muito a acreditar na novidade de vida que temos agora. E que, uma vez nascidos de novo, é necessário agora renovar a mente através do Evangelho para entender quem nós somos em Cristo e viver com base nessa fé, nessa verdade, e não nas experiências passadas que nós vivemos, não é? O que define a nossa identidade é o propósito. E esse propósito só pode ser encontrado na mente do Criador a respeito de cada um de nós. A revelação de uma identidade segundo Deus, com certeza irá produzir uma explosão de fé no seu coração e uma mudança profunda e definitiva na sua vida, à medida que você for vendo essa verdade com toda clareza. Você sabe, seria horrível viver uma vida inteira e no final descobrir que não viveu o
que você foi programado para viver. Ou seja, seu propósito de vida. É muito decepcionante isso. E é claro que eu não estou aqui dizendo que viver uma vida ruim, eu estou dizendo viver uma vida errada. Alguém pode até ter uma vida boa, mas desperdiçada. Não foi realmente o que Deus tinha planejado. E seria muito trágico, né? Olha o que diz Gênesis, capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Interessante que a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E essa já começa por si só ser uma declaração assustadora, revolucionária. Sei que você já ouviu isso, mas às vezes você está tão acostumado que você não percebe o peso dessa afirmação. Você não percebe porque não tem, às vezes, ainda a clareza e a revelação do que realmente, na prática, significa ser a imagem e semelhança do Criador. É uma declaração muito poderosa. Veja que no início, isso aconteceu pelo caminho errado, que era a árvore da lei, né? E a semelhança do homem com Deus foi apenas na questão de se tornar conhecedor do bem e do mal, mas não compartilhou de fato a vida de Deus, porque não comeu da árvore correta. Agora a Bíblia está dizendo que em Cristo isso muda tudo, porque nele nós comemos a árvore da vida, que é Ele mesmo. E então, sim, a Bíblia nos reforça naquele outro versículo que eu li, nos tornamos tal qual Ele é. Não apenas conhecedores do bem e do mal, mas passamos a viver e a existir com base na mesma vida que está nele, que é chamada de o Zoe de Deus. Vamos escrever isso? Escreve aí nos comentários. Se você tem o seu caderno de anotações, pega aí para mim, escreve assim: eu tenho em mim a vida do próprio Deus, o Zoe divino. Eu tenho em mim a própria vida com que Deus vive, a própria vida com o que Deus vive, vírgula, o Zoe de Deus. Zoe de Deus é a vida do próprio Deus. E a Bíblia fala que agora você tem essa vida dentro de você. E eu quero deixar primeiro esse conceito para você hoje. Nas próximas lives eu vou entrar em detalhes maiores, mas eu quero que você se lembre que você nasceu de novo. Você é um novo homem, uma nova mulher. Isso afetou profundamente as suas raízes, a sua vida. E agora você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a vida do próprio Deus está dentro de você. Que hoje você possa parar por um momento e falar: Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, me dá a revelação do que é carregar a própria vida de Deus dentro de mim, uma vida que não pode ser destruída, que é eterna, que venceu a morte, que vai durar para sempre, é a vida mais poderosa, majestosa, grandiosa, aquela que contém todas as coisas dentro dela, está agora mesmo dentro de mim, operando em mim. Que o Senhor possa abrir o seu entendimento nesse primeiro momento, para que você veja essa verdade tão poderosa. Amém? Olha, vou orar por você, para que Deus te dê essa graça. Lembre-se, se você deseja adquirir todo o nosso material, os lançamentos, devocional para as crianças, na presença do Pai Kids, todo ilustrado, Evangelho da Graça, para você ensinar seu filho desde cedo no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer não se desvie. Tem aqui o colorindo na presença do Pai, para você pintar as principais histórias da Bíblia com ele. O próprio devocional, que você pode adquirir. E o último lançamento da minha esposa, que está aqui,
tempo de transbordar para as mulheres que querem viver realmente uma vida extraordinária. Eu recomendo, está tudo em promoção, clica no link que aparece na descrição desse vídeo e você pode ter acesso a todo esse material e muito mais direto aí na sua casa. Vamos orar? Assim que eu salvar essa live, pega o link, compartilhe com seus amigos e não se esquece de se inscrever, clica aqui em andar com a gente. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Senhor dê a eles espírito de revelação, pleno conhecimento da Tua verdade a respeito de quem eles são no Senhor, no nome de Jesus. E que essa verdade seja revolucionária na sua vida, na sua fé, para a glória do Seu nome. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.